pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos. Eu sou Cris Cole. Hoje eu tenho mais um relato para vocês. Esse relato ele é até rapidinho, bem interessante, com vários conteúdos importantes para você aí que talvez esteja pensando: será que ele mudou? Parece que ele agora se arrependeu, né? O tal do hoovering. Olha o caso dela, ela acabou voltando e vejam no que deu. Um relato muito importante. Gente, eu peço desculpas a vocês porque já faz um tempo que eu não venho aqui gravar vídeo. Estou cheia de relatos para gravar, já imprimi tudo. Esse aqui eu consegui ler ontem, tá? No momento que eu tive uma consulta e fiquei esperando, no momento da espera eu consegui ler. Mas eu tô trazendo os relatos aqui sem nem ter lido antes e leio aqui junto com vocês porque o tempo tá curto. A imersão Casa de Esther está chegando e por conta disso, tá, gente? Parece que não. Mas sim, é todo um preparo que a gente tem, reuniões, para trazer um conteúdo bem legal para vocês, entregar o nosso melhor e esperando, lógico, toda a inspiração do Espírito Santo. E eu estou muito feliz, hoje eu consegui concluir a primeira etapa, né? E já estamos trabalhando em cima das outras coisas que nós estaremos trazendo para vocês. Então, se você é mulher e você ainda está no relacionamento com um narcisista, você é casada, mora aí, convive com um narcisista debaixo do mesmo teto que ele, essa imersão é pra você. Vem, porque, gente, sem brincadeira, tá? É sério aqui o que eu vou falar agora. Essa imersão vai trazer direcionamento, vai trazer clareza, vai trazer tanta coisa que vocês estão buscando, respostas para várias perguntas que vocês têm. Nós vamos estar ali trabalhando com vocês, vamos separar em 3 grupos, vocês vão entender lá na hora, eu vou explicar. E vai ser algo lindo e poderoso do Senhor. No dia 25 agora, uma semana antes da imersão, eu vou estar abrindo o grupo do WhatsApp. E aí a gente começa no dia 28, 29 e 30 desse mês na imersão Casa de Esther. Lindo demais o que o Senhor está fazendo para entregar para vocês nesses 3 dias. Será algo inesquecível, transformador. Você nunca mais será a mesma depois dessa imersão. E o narcisista aí vai ficar assim: o que está acontecendo? Quem é ela? Quem é ela? Você vai saber quem será você após essa imersão. Deus é lindo. Bom, vamos ao relato de hoje. Ela começa dizendo: olá, Cris, a paz do Senhor Jesus. A paz. Gostaria muito que você lesse o meu relato, pois estou aqui lendo. E ela diz: meu nome é Flávia, tenho 36 anos e alguma experiência de vida. Eu cresci em um lar com muitos irmãos e irmãs. Meu pai sempre foi muito trabalhador e sistemático, não tinha muitos amigos. Minha mãe, por outro lado, sempre muito conversadeira, tinha muitos ciúmes do meu pai. Eles brigavam muito. Ela o provocava e ele a agredia, era sempre assim. Era terrível quando eles começavam a brigar, era a pior coisa para mim. Então, eles passavam dias sem se falar e depois faziam as pazes. Mas o meu pai nunca abandonou a família, mesmo com as crises de ciúmes da minha mãe, pois ela tinha uma depressão forte e várias vezes tinha que ser internada em clínicas para pessoas com problemas mentais. E ela fala muito triste e coloca o emojizinho de choro, carinha de choro, de triste. E ela continua: um dia eu estava dormindo na sala quando percebi que meu irmão estava me molestando. Eu me levantei e deitei no quarto com as minhas irmãs. Depois desse dia nunca mais tive confiança nele. Uma vez peguei ele me espiando quando eu tomava banho. Eu dei um grito e ele saiu correndo. Então, voltando à minha mãe, ela sempre nos levava para a igreja que tinha perto de nossa casa e eu aceitei Jesus quando eu tinha 12 anos. Que linda! Então fui crescendo e me desviando dos caminhos do Senhor. Quando eu tinha, acho que uns 14 anos, eu conheci um rapaz muito bonito, de pele clara, muito educado, filho único. Descobri depois que ele morava na rua de cima da minha casa. Vou chamá-lo de Eduardo. Eu me apaixonei por ele, foi meu primeiro amor. Íamos à igreja juntos, era tudo o que eu queria para minha vida. Me tratava bem e eu o amava. Eu era muito inocente, então a gente apenas se beijava e nunca passou disso. Porém, ele tinha uma situação melhor do que a minha, a mãe dele também não gostava de mim e ele disse que a gente não podia ficar mais juntos. Eu insisti muito com ele por anos, mas não adiantou até que um dia eu desisti. Então eu falei para mim mesma que como ele não me quis, eu iria me entregar para o primeiro que aparecesse, porque eu era virgem. Uau!
Então, aos 17 anos, eu já estava no mundo, saindo com amigas da escola, quando conheci um rapaz que puxou o meu braço enquanto eu passava por ele. E ela põe entre parênteses o nome que ela vai dar para ele, é o Júlio. Então, depois daquele dia, ele pegou meu número e marcamos de sair no próximo final de semana. E assim foi. Saímos, eu e uma amiga e ele. E no final da festa, fomos para a casa dele. Ele queria ter relação, mas eu tinha medo e disse que não. Então ele começou a reclamar e disse que fazia tudo para mim e que eu não dava valor nele. Então, com uma semana que nos conhecemos, eu me entreguei. Olha aí. Eu não gostava dele, mas fui deixando as coisas acontecer. É desse jeito, né? Então eles vêm, começam a cobrar. Poxa, eu faço tudo por você e você não gosta de mim, você não me ama, porque senão você ia ter relação comigo. Pronto, em uma semana ela já estava na cama com ele, mas ela já tinha falado para ela mesma que ela ia fazer isso, né? E acabou que o inimigo só usou isso a favor dele, mas tudo bem, que Deus tem propósito maior. E ela continua. Ele me buscava na escola e sempre ia na minha casa no meio da semana e no fim de semana eu ia para casa dele. Eu me sentia mal, mas não tinha forças para sair. Sempre que eu chegava em casa eu apanhava do meu pai por causa daquele comportamento, mas sempre fazia de novo. Ele era muito nervoso e xingava até a própria mãe e também não gostava de trabalhar. Eu pensava sempre em terminar, mas achava que não teria ninguém melhor para mim. Olha aí, inseguranças, medo de ficar sozinha. Depois, nós noivamos em uma festa na casa dele, sempre com muita bebida, pois ele gostava muito de beber e a mãe dele também. E aos 19 anos, a minha irmã mais nova se casou e eu não queria ficar mais na casa da minha mãe. E então eu disse a ele pra gente morar juntos e ele aceitou. Olha lá. É, desse jeito. Então, noivaram. A irmã casou, saiu de casa. Ela falou, eu não vou ficar aqui nessa casa com eles, não. Com esse pai, com essa mãe. Eu vou me embora. Pronto, falou pra ele, vão morar junto? Foram. Então, fui morar na casa da mãe dele com ele. Moramos algum tempo por lá. E o meu pai veio a falecer, pois estava muito doente. Nesse dia ele estava trabalhando e como a chave estava comigo e eu também trabalhava, saí do trabalho e fui para a casa da minha mãe. Então ele chegou e ficou de fora e quando eu cheguei, ele me xingou muito. Uau! Foi preciso a mãe dele intervir e dizer que eu tinha acabado de perder o meu pai e que ele não pode fazer isso. Então eu me tranquei no banheiro para chorar e só depois ele me pediu desculpas. Passei a noite no velório e ele ficou lá comigo. Foi muito difícil para mim, pois eu amava muito meu pai. E ela diz, desculpe, Cris, e põe a carinha de choro. Me lembrei de um dia que a gente foi a uma feira e ele começou a falar alto comigo e o meu pai estava por perto, mas não tão perto, estava na mesma feira. Então ele, o Júlio, começou a atacar um copo de caldo quente na minha cara. Meu Deus, e eu fiquei com medo e eu me calei. E hoje eu penso, por que eu não o enfrentei naquele momento, pois o meu pai estava por perto e teria sido o fim de tudo. Mas acredite, eu não tinha forças. Parece que eu estava em um sono profundo. Então fomos embora, mas nunca comentei isso com ninguém. Sempre eu me calava para a gente não brigar. Então, depois desse tempo, eu voltei para a igreja, Deus me acolheu e aliviou a dor que eu sentia. E eu disse que a gente precisava casar para sair do pecado. Nos casamos um ano depois de termos ido morar juntos, já não morávamos mais com a mãe dele, e sim a uma casa que tínhamos alugado. Então, nos casamos no civil e fizemos uma janta depois, e apesar de tudo, eu estava feliz, porque tinha uma casa e tinha alguns momentos que eram bons. E aí ela continua dizendo que depois que nos casamos, eu engravidei da minha primeira filha. Quando íamos completar 1 ano de casados, eu já estava grávida de 7 meses. E nesse dia ele saiu para trabalhar e não voltou. Eu passei a noite acordada chorando e de manhã fui na casa da tia dele para avisar o que tinha acontecido. E o primo dele, que também trabalhava na mesma empresa, disse que ele tinha saído com algumas mulheres. Olha aí. Então eu passei muito mal e tive que ir para o hospital. Nessa hora, ele já tinha chegado, a tia dele ficou muito nervosa com ele e o tempo todo me acalmando e ele simplesmente não me deu nenhuma explicação. Então voltei para casa, minha filha estava bem, foi só uma crise nervosa, mas ela não nasceu antes do tempo, graças a Deus. Quando voltei do hospital, não queria ir para casa, pois não suportava olhar para ele. Então acabei ficando na casa da mãe dele 1 semana.
pois não queria voltar para minha mãe grávida. Depois de uma semana, ele foi lá, não pediu desculpas, só disse que eu precisava mudar e mesmo assim voltei para casa com ele. Então a minha filha nasceu bem, saudável e ele foi comigo para o hospital, mas na volta eu queria ir para casa, pois estava exausta, mas tive que ficar na irmã dele que estava tendo uma festa. Eu estava de resguardo e não queria ver ninguém, mas tive que ficar ali. Minha opinião não era nada, nem para ele, nem para a mãe dele. Então a minha filha foi crescendo e se ela caísse, ele sempre me culpava. Tudo era minha culpa. A mãe dele todos os dias passava na minha casa para ver a menina e mesmo que eu não quisesse, ela sempre ia lá. Foi muito difícil. Eu tinha vergonha da minha família, pois ele sempre me humilhava na frente deles. E também ele não parava em serviço nenhum. Eles sempre me perguntavam por que ele não trabalhava. E eu não sabia o que dizer. Eu continuei firme na igreja, era uma luta, ele sempre fazia o que queria, saía com os amigos para beber. E quando a minha filha estava com 4 anos, ele dormiu fora de casa e eu peguei minhas coisas e fui embora para outro lugar. Não aguentava mais e pedi para minha irmã para me ajudar com as coisas. E ela me ajudou. Antes disso, eu já tinha saído outras vezes, mas sempre voltava. Então, dessa vez, ele envolveu com uma menina bem mais nova e eu pedi o divórcio. Mas eu sofri muito com toda aquela separação. Uau! Complicado o negócio aí, hein? Cheio de altos e baixos. Passamos 4 anos separados e nesse período eu conheci um rapaz que se dizia... Passamos 4 anos separados e nesse período eu conheci um rapaz que se dizia evangélico. Então começamos a namorar e foi tudo muito rápido. Ele era carinhoso e só faltava adivinhar o que eu queria. Não me dava tempo, todos os dias estava na minha casa. Então, para não ficar no pecado, nos casamos com menos de 3 meses de namoro. E adivinha? Adivinha? Ele não estava liberto e com 1 mês de casados, ele voltou a usar drogas. Surprise! As surpresas narcisistas, né? Que vão aparecendo depois que você casa. Mas, meu Deus do céu, olha o que a codependência, o que a carência não faz na vida de uma pessoa. Por isso que eu falo, gente, quem tá casada com um narcisista ou tá passando aí por alguma coisa nesse sentido, vem pra imersão da casa de Esther, porque você vai aprender a se posicionar e fazer as escolhas certas e curar essa codependência, gente. Porque olha aí, ó, 3 meses, nem conhece, nem sabe quem é a pessoa. Saiu de um relacionamento tóxico, com tudo que estava acontecendo, agora com uma filhinha, 4 anos separados. E aí, nesse meio tempo, ela conhece outro. O inimigo não deixa de brincar, não. Ele vai enviando os seguidores dele, né? Os fantoches dele, os bonequinhos dele. Vai lá, agora é você. Vai fazer isso, isso, isso. Tenta destruir ela. Quem não conseguiu, vou mandar um outro que vai caprichar mais. E assim ele vai, até a gente encontrar Jesus. De verdade. Né? Ele acima de tudo. E curar tudo. Tudo que tem que ser curado nele. Ok? Senão continua com brecha e o inimigo entra nessas brechas. E aí ela fala, e começou a usar drogas e eu fiquei muito assustada com aquela situação, porque ele dizia que me amava muito, mas quando vinha a vontade de usar drogas, ele virava outra pessoa. Já pondo a culpa nas drogas, né? Então ele se internou em uma clínica e eu descobri que estava grávida. Pedi à mãe dele para o avisar. E ele, assim que ficou sabendo, voltou logo e ficou comigo mais 3 meses e depois voltou a cair novamente. Eu, muito assustada com tudo aquilo e grávida, resolvi me afastar e pedir a Deus que tirasse ele da minha vida. Me mudei, dei entrada no divórcio, mas ele não queria assinar. Passei a gravidez sozinha e quando a minha filha nasceu, ele veio conhecê-la e me deu o divórcio, pois ele já estava para se casar com outra mulher. Eu aceitei porque na minha cabeça, casamento era um só e eu achava que tinha feito errado em sair daquele outro casamento, por isso eu pensava que não tinha dado certo com esse. Então, com esse pensamento, eu comecei a orar para que Deus restaurasse o meu primeiro casamento. E assim, quando a minha filha estava quase completando 1 ano, o Júlio, o traste anterior, o primeiro lá, se aproximou novamente. E eu achava que estava fazendo certo e não sabia o grande erro que estava cometendo. Fica aí a dica para quem está recebendo uma isca narcisista, não morda. Porque senão lascou de vez, ok? Se fosse para dar certo, gente, não tinha terminado. Eu creio assim.
Pelo menos nas minhas experiências eu cheguei a voltar, enquanto eu nem sabia que eram narcisistas, e não deu certo. Se fosse para dar, não tinha acabado. Foi o que eu aprendi na minha experiência de vida. Não sei você, deixa aí o seu comentário, ok? E deixa também um comentário para ela. O que você acha sobre isso? E para as outras pessoas que vão estar lendo aqui? Volta ou não volta? Né? Tem que se tratar, tem que fazer o trabalho de cura, libertação na sua vida para essas carências, porque senão eles voltam e voltam piores. E ela diz, então ele foi para a igreja comigo, até se batizou, e eu pensava que iria dar certo dessa vez, porque ele não fazia diferença das meninas, visto que a menor não era dele. E aí então nos casamos outra vez, e ela pergunta, acredita? Acredita? Ela fala assim, a pastora pagou o casamento e nós nos casamos, mas no dia do casamento a gente brigou, mas eu não pensava em desistir. Casamos e à noite tivemos culto de apresentação do casamento, e nessa época eu já tinha a minha casa que Deus havia me dado, pois eu trabalhei muitos anos em uma empresa e comprei com o meu acerto. Então ele foi morar na minha casa. Dessa vez não me lembro de ter nenhum momento bom, eu tinha mudado muito e já não aceitava mais as coisas como antes, e ele era o mesmo ou pior. Sempre tinham brigas na frente das meninas, ele me agredia, me enforcava, me jogava na cama, um pesadelo, Cris. É isso aí, gente, é desse jeito. Eu chorava muito, e enquanto eu chorava no quarto, ele ficava na sala vendo TV. E teve um episódio que ele perdeu alguém muito próximo da família dele, saímos do velório e ele acredita que à noite ele quis ter relação comigo. Ela põe um ponto de interrogação, acredito. Eles estão nem aí. É nada pra eles. Tipo assim, acabou. Fazer o quê? Tem nada que eu possa fazer, acabou. Eu vou deixar de viver minha vida e de ser feliz? Né? Só que a felicidade deles não é felicidade mesmo que nós temos. É tudo pra fugir da dor deles lá também, né? O suprimento que eles precisam. E ela diz, eu achei muito estranho, pois era pra nós estarmos de luto. E ele me chamava de feia, tinha inveja de mim porque eu tinha um bom trabalho, né, no estado. E um dia peguei o celular dele e via que ele conversava com várias mulheres. E também teve uma vez que ele estava em casa e dizia para uma antiga namorada que estava na fazenda. E eu tinha medo de descobrir quem ele era. A minha vida parecia um pesadelo, eu não tinha confiança nele, nem em relação às minhas filhas, porque ele sempre era muito estranho na área sexual. Olha aí. Demônio, gente. Eu falo, vocês não acreditam? Muita gente acha que é coisa, né, que não existe. Existe sim. Então eu decidi fazer uma campanha, só eu e Deus, de 40 dias e pedir ao Senhor que, se não fosse da vontade dele aquele casamento, que ele tirasse ele da minha vida para sempre. Ela diz, esqueci de relatar que um dia, quando brigamos e ele saiu de casa, eu fui atrás dele para conversar, e quando cheguei ele estava com uma outra mulher, e ela fala, sim, peguei ele pelado, mas a mulher correu para o banheiro. E ela coloca, af mesmo, né? Ninguém merece, gente. Eu me canso só de lembrar tudo o que eu passei. Então acabei a campanha e um belo dia, já tinha muitos dias que estávamos dentro de casa sem conversar, e eu mandei mensagem para ele e disse que a gente precisava conversar, que daquele jeito não dava para continuar. Ele ficou nervoso, disse que não queria conversar nada comigo e que eu era louca e que ele iria embora para nunca mais voltar. E assim foi. Quando eu cheguei do trabalho, ele já tinha ido, levou a televisão e algumas coisas pequenas, deixou e eu e as meninas sem televisão. Arrancou a internet, pois estava no nome dele, ele era muito mesquinho, e foi embora. Eu fiquei quieta porque eu sabia que era providência de Deus. Sempre que eu orava, eu tirava a palavra e Deus falava que estava quebrando o meu cativeiro. E eu dou glórias a Deus por isso, Cris. Eu pedi ao Senhor que tirasse ele do meu coração porque eu não queria mais sofrer por ele. Você acredita que com 2 semanas que ele saiu de casa já estava namorando com outra mulher? Acredito. Então, de novo, eu dei entrada no divórcio, demorou 1 ano para sair, mais ou menos. E nesse tempo eu não quis ninguém, estava tão ferida. E ainda ele tentou pôr muita gente contra mim. Quase não me ajudava com as meninas e eu tinha que me virar com tudo. Então eu pedi a Deus que escrevesse uma nova história para mim. Eu orava muito, ia na igreja e eu não entendia como alguém podia descartar uma família assim e ainda viver como se não tivesse feito nada.
Mas Deus, e ela põe Deus em letra maiúscula, foi me curando. Logo mudei de setor, fiquei sabendo que ele estava morando com a mulher, pois sempre tinha que ter contato com ele por causa da minha filha. E eu não quis mais ninguém. Deus foi me mostrando muitas coisas que na verdade ele nunca me amou, que eu perdi minha juventude ao lado de um homem que não tinha cuidado comigo e que só pensava em si próprio. E então Deus abriu uma porta para eu mudar de país e eu abracei a oportunidade. Tive que deixar minhas filhas, pois não daria para trazê-las naquele momento, mas elas ficaram bem com a minha mãe. E foi difícil, pois eu nunca tinha me separado delas, mas eu fui porque sabia que era uma porta que Deus estava abrindo para mim. E Deus me honrou, e com 5 meses consegui trazê-las. E adivinha quem trouxe? Ela põe 3 pontos de interrogação. Ele, o Júlio. Ele viu uma oportunidade para ele e veio. E eu não importei porque o que eu queria eram minhas filhas comigo. Uau, é assim que Deus deixa, né? Deus usa até eles para fazer o bem para nós. Eu fiquei aqui chocada quando você falou que você foi e deixou suas filhas, mas glória a Deus que você trouxe elas de volta em 5 meses. Deus é lindo. E você linda também de não ter abandonado suas filhas e de ter ficado firme em Deus. E ela diz, mas eu deixei claro para ele que entre nós não havia nada e que eu o tinha perdoado, mas que cada um seguia a sua vida. Então ele veio, tentou uma aproximação e eu disse não. Disse que já não tínhamos mais nada o que conversar, fui para um monte e pedi a Deus que tirasse ele da minha vida para sempre. E logo ele resolveu ir embora. Yes! E eu fiquei com as minhas filhas e ele disse que eu usei ele para trazer as meninas. E eu disse que aquilo não era nada diante de tudo que ele tinha feito comigo. E me senti vingada. Você acredita que enquanto ele estava aqui querendo voltar, estava conhecendo outras mulheres e ele tinha deixado aquela mulher lá, grávida dele? Acredito. E ela diz sim. Enfim, eu fiquei aqui e já faz 4 anos que tudo acabou. Glória a Deus por isso. Eu agradeço a Deus todos os dias porque Deus me deu uma nova vida, novos amigos, uma nova história. Hoje vivo com as minhas filhas e sou muito grata a Deus porque Ele quebrou o cativeiro e me libertou. Ainda tenho esperança de encontrar alguém, mas no tempo do Senhor, porque nunca mais quero passar pelo que passei. Obrigado por ler a minha história e eu tenho muita fé em Deus. Ele é meu pai, meu esposo, meu tudo. Obrigada por tudo e fiquem com Deus. E aí depois eu vi que ela mandou um outro e-mail falando que ela tinha esquecido. Ela falou, oi Cris, eu esqueci de 2 coisas importantes nessa história. E ela diz, quando eu estava voltando com ele pela 2ª vez, ele me levou no psicólogo, porque dizia que eu tinha problema. Conversei com a psicóloga e ela disse que eu não tinha problema nenhum. E também, quando tudo terminou e eu fiquei esse ano todo refletindo e orando antes de mudar de país, eu disse para o Senhor que eu já tinha feito a minha vontade e que agora eu queria fazer a dele. Então ele falou comigo que maldito é o homem que confia no homem e que o coração é enganoso mais do que todas as coisas. E foi então que eu pedi ao Senhor que tirasse ele do meu coração para sempre, porque eu entendi que não era o que Deus queria para minha vida. Glória a Deus por sua vida, por seu relato. E fica aí a dica, né, gente? Fica aí a mensagem. Tem que orar, tem que pedir a Deus antes de voltar. E não voltar. Não. A não ser que Deus fale e volte, mas assim, que você saiba realmente que foi Deus. Que não é coisa da sua cabeça. Na imersão a gente vai falar sobre isso também. Como saber que é Deus falando, que é a voz de Deus que está falando com você e não a sua própria voz e a sua própria vontade ou a vontade de outra pessoa de fora. Isso é muito importante, vai fazer toda a diferença. Veja só o que aconteceu com ela. O pai dela já era um homem difícil, ok? Aí teve o primeiro namoradinho, daí não deu certo, logo se envolveu com um outro. Esse sim, ela foi e casou, o tal do Júlio, né? Que foi o master aqui dos piores. Tá, depois disso, nesse meio tempo, separou, conhece outro traste. É só Deus na causa. Mais um divórcio. Casou em 3 meses, gente. Olha aí. Fica a lição pra nós, né? E aí, volta com o traste master, o Júlio. E o que que dá? Mais outro casamento e mais outro divórcio com o mesmo ser das trevas.
e Deus mais uma vez teve misericórdia de ti, ouviu suas orações, te ajudou, te livrou e agora, graças a Deus, eu creio que você está fazendo terapia, eu creio que você está firme e forte em Deus, curando tudo aí que tem que ser curado, porque senão vem outros piores. Vem, gente, vem, lógico, porque eles farejam a tua fraqueza, farejam ali a tua carência, farejam seja lá o que for que ainda tem de brecha, que não foi preenchido ainda por Deus. É desse jeito. Por isso que a gente tem que estar firme no Senhor, orar e vigiar, porque o inimigo ele está ao derredor, buscando alguém que ele possa tragar. Deus é mais, fique firme e forte. Muito obrigada de coração, você é linda do Senhor, que Deus abençoe a sua vida e as suas filhas e que realmente você possa estar curada por completo nas suas emoções, na área emocional e espiritual. Eu vejo que você está firme e forte e cuide de ti, cuide das suas filhas como você sempre tem feito. Fico muito feliz de ver a nova vida, a nova história que Deus deu para você viver. Agora é cuidar, vigiar e receber, de Deus o que Ele tem para você. Nós não precisamos de ninguém para a gente estar bem. Quando você depende de alguém para você estar bem com você, isso é dependência, é sinal, é alerta de que você precisa se tratar. Agora, lógico que todos nós queremos ter alguém, compartilhar a vida com alguém, sentir amor e também amar essa pessoa, se sentir amada e também poder amar. E isso é natural. E quando você está bem curada, aí sim você consegue identificar de verdade o que é saudável ou não, porque você já estará saudável também. É isso, gente. Beijo no coração. Deus abençoe grandemente. E logo, logo eu tô aqui gravando mais relatos. E dia 28, 29 e 30 estaremos na imersão Casa de Esther, pra gente poder trabalhar isso aí mais no profundo. Beijos a todos no coração. Deus abençoe. Até mais. Tchau, tchau.